Olá, meninas do cafezinho da tarde, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu hoje vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre o tópico de imersão do nosso estudo do mês, que é Ruth. A gente está falando um pouco sobre Ruth e sobre as bênçãos, né, que Deus derrama nas nossas vidas através do testemunho de Ruth, assim também como aprendendo um pouco sobre a aplicação pessoal da sua vida em junção com o estudo histórico, né? A gente vai, oi Tati, a gente vai estar conversando um pouco hoje sobre a vida de Ruth. Em um aspecto, né, que Deus permitiu em sua vida por um certo período, que foi a viuvez. Nós já conversamos esse estudo sobre o espinho do medo, e eu acredito que a viuvez seja um medo que muitas esposas têm, né? Nós falamos sobre a questão de Deus ser o nosso ajudador, de Deus ser o nosso refúgio, e no estudo Mulheres Como Eu, a gente vai estar trabalhando hoje o que é que a Bíblia fala sobre viuvez. É o tópico de imersão do nosso mês. O estudo que eu faço, os tópicos de imersão, esse daqui. Vou colocar aqui em cima para vocês verem. O dia a dia na vida nos tempos bíblicos, de John A. Beck. E ele é pela Baker Book House, aqui nos Estados Unidos. Ele é todo em inglês, eu não tenho nenhuma referência desse livro em português, mas eu sei que existem outros livros que você pode pesquisar a parte histórica, né? Algumas bíblias até de estudo cronológico, bíblias ilustradas, você encontra no Brasil, que você pode pesquisar temas, né? Bora lá. Sobre a viuvez. Deixa eu abrir aqui o meu planner no livro de Ruth. Se você precisa de instruções sobre como fazer o estudo, vá no nosso YouTube e você vai encontrar um playlist só de instruções. E lá você vai poder ser encaminhada em como realizar esse estudo junto conosco. As mulheres, elas são estudadas individualmente, mensalmente. Então, você não vai perder nada iniciando por Ruth conosco, tá bom? Vamos lá. Tópico de imersão, viúva. Uma coisa interessante que eu percebi, né, que eu li, é que na Bíblia se fala muito sobre viuvez. Foi uma coisa assim que chamou muita atenção, foi essa questão de na Bíblia, o tópico viuvez ser um tópico muito falado. E a quantidade de mulheres viúvas que a gente escuta, né, na Bíblia, nas histórias, realmente é um número muito grande. Por conta disso, foi me explicado por quê. Naquela época, era uma segurança para a família da moça que ela casasse com um homem mais velho. Então, não é só mais velho de 2, 3 anos, é mais velho de 10, às vezes 15 anos, 20 anos mais velho do que a pessoa que estava casando. Normalmente, a mulher casava na sua adolescência e o esposo já devia estar encaminhado na vida, né? Com suas posses, suas fazendas, seus terrenos, seu trabalho, sua casa, muitas vezes. E era uma segurança para a família da mulher que ela casasse com um homem já, vamos colocar assim, criado, né? Muitas vezes já viúvo de um primeiro casamento. Então, ela já casava com um homem que já tinha filhos. E por conta dessa diferença de idade, a quantidade de mulheres viúvas, a probabilidade do homem falecer primeiro que a mulher era grande. Essa era a primeira razão. A segunda razão era a quantidade de guerras que existiam naquela época. Então, você imagina, né? Muitos iam para o campo de batalha e não voltavam. Então, a quantidade de mulheres viúvas de guerra também era grande. Essas eram as principais razões, né? É interessante também pensar que a Bíblia, ela reconhece uma dor física relacionada à viuvez. Então, não é apenas algo emocional, ela atinge o físico. Eu vou ler com vocês
Deixa eu pegar aqui. Lamentações 1, 1 e 2. Lamentações 1, 1 e 2. Diz o seguinte. Como está deserta a cidade, antes tão cheia, como se parece como uma viúva, que antes era grandiosa entre as nações, a que era a princesa das províncias e agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam por seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Aqui ele está falando sobre Israel, né? Mas ele faz essa comparação com a viuvez. E também você pode ler em Ruth 1, 20. Vou abrir com vocês aqui. Hum, 20. Diz o seguinte. Mas ela respondeu: não me chamem. Dá um zoom aqui para vocês poderem ver bem. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Então é quando Noemi tá falando, né, que ela quer mudar o nome dela para Mara por conta da amarguez que a viuvez tornou a sua vida, né? Primeiro aspecto para a gente pensar, o bem-estar de uma viúva, gente, ele estava nas mãos dos herdeiros do Estado. O que é que significa isso? Quando a mulher se tornava viúva, não existia naquela época seguro de vida que ela receberia do governo pela viuvez. Ela teria que se virar, encontrar uma forma de se virar para sobreviver, certo? Primeira possibilidade é que ela teria filhos que cuidariam dessa mulher. Seria, quando naquela época, você tinha filhos, eles não eram apenas o fruto do teu ventre. Os filhos eram realmente a tua herança. Então, através dos teus filhos, você teria um futuro. Era uma segurança de futuro, principalmente filhos homens. Porque esses filhos homens, eles assegurariam o cuidado a você no seu estado, né? Já que a mulher não tinha legalmente o direito de possuir propriedade. Então, tudo ficava no nome, passava do nome de marido para o nome dos filhos. Assim também, essa seria a primeira possibilidade. A segunda é que ela poderia casar novamente pela lei mosaica. Então, depois dela tornar-se viúva, ela poderia voltar à casa dos seus pais e viver na tranquilidade financeira que os seus irmãos ou seu pai, né, se ele ainda fosse vivo, tivesse, que também é uma lei mosaica, mas era uma lei moabita também, porque quando a Noemi fala para Orfa e para Ruth para elas voltarem à casa de seus pais, essa era a esperança dela, ela estava querendo bem para elas, que elas voltassem na viuvez delas para a casa dos pais para poder ter uma chance na vida, de que ao realizar um segundo casamento, elas estariam reconstruindo as suas vidas. Então, essa era outra possibilidade. Ou ela poderia se forçar a ser pedinte, caso ela não tivesse filhos, irmãos ou pais vivos, infelizmente prostituta, ou vender os filhos como escravos. Então, caso a fome e o desespero fosse extremamente grande, essas eram, infelizmente, as possibilidades para uma mulher naquela época. Ou ela ia mendigar comida, ou ela ia, infelizmente, tomar a decisão insensata de se tornar uma prostituta, ou vender os seus filhos como servos, né, como escravos, para que ela pudesse sobreviver. Chegamos ao ponto de perceber que naquela época as viúvas eram as pessoas muito vulneráveis. Elas não tinham quem os protegesse, já que a lei protegia a família de uma forma geral, como com a hierarquia patriarcal, né?
A gente pode ver algumas viúvas que, através do milagre divino, receberam providência. A primeira está em 1 Reis. Vou abrir lá com vocês. 1 Reis, capítulo 17, versículos 7 a 24. Fala da viúva de Sarepta. Eu vou colocar aqui o nome Sarepta, porque eu não tinha colocado Sarepta. Quando conta a história, né, da providência que Deus fez para essa viúva. Quando tinha a seca, mas Deus mesmo assim providenciou por Elias, né, a bênção para aquela pessoa. Tem a viúva e o profeta em 2 Reis 4, 1 e 7. 2 Reis 4, 1 a 7. Que é no caso de Eliseu, né? A primeira foi, a de Sarepta, foi uma providência através de Elias. A segunda foi através do profeta Eliseu. E a terceira, a de Naim, lá em Lucas. Eu não tô lendo as referências, gente, tô só deixando pra vocês, porque vocês leem vocês mesmos por conta do tempo do vídeo, tá bom? Só tô apontando através de quem foram os milagres que Deus operou, né? Quem foram os instrumentos. Lucas 7, versículos 11 ao 17. Então, conta a história de Jesus quando ele ressuscita o filho da viúva, né? Então, Deus ressuscitou ali a esperança àquela viúva. Então, essas foram viúvas vulneráveis que tiveram a providência através do trabalho divino. Temos também algumas mulheres na Bíblia que, como viúvas, elas tiveram circunstâncias especiais que não aconteciam com toda viúva. Quem são essas pessoas? Tamar é a primeira delas, em Gênesis 38, 6 a 26. Depois veio Ruth, como a história que a gente está lendo agora. Noemi, Ana e a viúva pobre, que é elogiada pelo próprio Jesus, né? Nem toda viúva é elogiada pelo próprio Jesus. Então, essas foram as viúvas em circunstâncias especiais. Mas o que falar de consolo para as viúvas, né? O que a Bíblia fala sobre esse consolo? Primeiramente, o Senhor, ele tem um cuidado pessoal das necessidades da viúva. É uma coisa que é explícita nas Escrituras, é que Deus ele tem um cuidado especial com as viúvas. A gente pode ler em Deuteronômio 10, 18, Salmo 68, 5, 146, 9 e Provérbios 15, 25. Eu vou ler alguns desses. Eu vou abrir Provérbios 24. Versículo 17 a 22. Diz o seguinte: abrir aqui. Não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, desvie dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema ao Senhor seu rei, meu filho. Não se associe aos dissidentes, pois terão repetida destruição, e quem pode imaginar a ruína que o Senhor, o rei, pode causar? Deixa eu pegar aqui a outra. Não, gente, não é essa referência, me perdoem. É Provérbios 15, 25. Eu li
as leis mosaicas protegiam o cuidado às viúvas. Essa era uma da lei mosaica, é do próximo, foi o que eu li. Que é Provérbios 24, 17 a 22. O que eu queria ler era Provérbios 15, 25. Então, vamos lá. Provérbios 15, 25. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Então, é um dos versículos que mostram esse cuidado que o Senhor tem. Aí vem das leis mosaicas, né? Que eles protegiam os cuidados das viúvas diretamente. 26. Deixa eu abrir aqui. Provérbios 26, versículo 12. Ele fica falando do insensato. E 27, 19. Ahá, é Deuteronômio, não é Provérbios. Por isso que não estavam batendo as referências. Vamos lá, Deuteronômio 24, agora vai dar certo. Deuteronômio 24, versículo 17 a 22. Pronto. Deuteronômio, ele fala Êxodo 22, 22, Deuteronômio 14, 28 e 29. Aí tem Deuteronômio 24, 17 a 22, que é o que eu vou ler agora. 26, 12, 27 e 19. Agora vai dar certo. Deuteronômio 24, 17 a 22 diz o seguinte: não negue injustiça ao estrangeiro e ao órfão, nem tome como penhor o manto de uma viúva. Lembre-se de quem foram escravos no Egito e que o Senhor, o seu Deus, os libertou. Por isso, ordeno a vocês que façam tudo isso. E daí ele prossegue falando dos direitos da viúva na lavoura. Ele fala do cuidado para sobrar para o estrangeiro e para o órfão e para a viúva. Então, quando eles fossem colher as plantações, eles deixassem um pouco no chão para justamente esses pedintes, né? Essas pessoas que não tinham a condição de ter uma propriedade plantada dela mesma, pudessem ir lá colher essas sobras, que foi o caso de Ruth e Noemi. Então, esse daqui é a referência daquela lei que protegeu Ruth e Noemi quando elas voltaram, né? Noemi não tinha mais a condição física de estar indo para a cega, né? Para estar colhendo. Então, Ruth foi para abençoar as duas. Bora lá. As viúvas eram frequentemente desfavorecidas devido à sua vulnerabilidade. Então, porque as viúvas não tinham as condições, né, de poder se defender, a gente lê algumas referências onde elas estavam sendo desfavorecidas. Isaías 1 e 17 diz o seguinte, vamos lá. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. Lucas, capítulo 20. Lucas 20, versículo 47. Lucas 20, 47. Eles devoravam a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Daí é quando o Senhor Jesus está falando, né, do trabalho daqueles homens que iam e usufruíam de bens na casa de viúvas que nem tinham quase como se sustentar, né? Ele estava falando, infelizmente, dessas pessoas más que faziam isso, esses mestres da lei.
E daí, Tiago é a última referência. 1. Tiago 1, 27, ele diz o seguinte: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar corromper pelo mundo. Então, com esse estudo, né, a gente tem mais duas figuras de linguagem que a Bíblia ela coloca, tendo em vista o que era viúva para a Bíblia, né, o porquê tinham tantas viúvas e como as viúvas eram tratadas e protegidas pelo Senhor. A gente tem duas figuras de linguagem que a Bíblia usa para representar a viúva. A primeira é uma viúva sofredora, que ele coloca para a Babilônia, que a Babilônia seria essa viúva sofredora. E a segunda era Jerusalém, que teria as dores de uma viúva, né? Eram profecias sobre esses dois lugares. Eu espero que com esse pequeno estudo, essa pequena explicação para vocês sobre o que era ser uma viúva nos tempos bíblicos, possa estar te ajudando a compreender um pouco mais sobre a história de Ruth, né? Ambas, Ruth e Noemi, que são as protagonistas femininas, né, da história de Ruth, elas eram viúvas e elas estavam participando de todas essas situações aqui, e Deus, ele pôde, através da sua graça e misericórdia, ajudar a vida de Ruth a mudar a sua sorte. Ambas, né? Ruth e Noemi. Mas Ruth, especificamente, que é quem a gente está falando. Então, se você é viúva, a minha palavra para você é deixar o consolo de que o Senhor, o próprio Deus, ele se importa pessoalmente com você, né? Eu não sei o porquê ele permitiu você ficar viúva, não sei se você é jovem, não sei se você é mais velha, mas o Senhor permitiu essa situação acontecer e ele, pessoalmente, ele está cuidando de você. Mesmo que a situação pareça, e as dores e os espinhos do medo pareçam que eles não vão acabar, né? O Senhor, ele vai estar te ajudando ao longo do caminho. Esse é um dos medos que eu tenho, né? A viuvez é um dos meus medos, principalmente por eu ter uma doença crônica, eu tenho, né, esse medo. E eu oro que o Senhor possa estar me encontrando no meu medo, né? Porque coragem não é a ausência do medo. Coragem é você ter medo, mas você continuar a responder a esse medo de uma forma que agrade a Deus. Então, é entregar a Deus as nossas ansiedades, é estar colocando no Senhor tudo aquilo que a gente acredita que necessita, para que do Senhor venha a resposta. Então, eu vou orar nesse momento por as viúvas, né? As meninas do cafezinho que são viúvas ou que têm medo da viuvez. Que o Senhor possa estar nos confortando e nos consolando nessa situação, tá bom? Então, vou orar por vocês agora. Senhor Jesus, eu te peço nesse momento pelas meninas do cafezinho. Eu não sei quem ou como vai estar assistindo esse vídeo agora ou no futuro, mas eu te peço que o Senhor a encontre neste momento, que o Senhor possa estar ensinando a como viver com esse espinho na carne, né? Com essa dor que é o medo da viuvez, vivendo o medo ou tendo medo que ele aconteça. Que o Senhor possa estar com essas mulheres, que o Senhor possa as encontrar onde elas estão, que o Senhor possa mostrar que mesmo em situações tão difíceis, o Senhor está com elas, o Senhor as protege pessoalmente. Cuida delas, Senhor. Protege, coloca as tuas asas ao redor delas. Coloca elas na tua mão. E que os teus anjos acampem ao redor delas, meu Pai. Que o Senhor possa estar sendo o seu refúgio, a sua fortaleza, meu Deus. Se mostra para elas, ó Pai, presente, auxílio, consolo. E que elas possam estar colocando a esperança de um futuro melhor nas tuas mãos, meu Pai. Um futuro onde elas possam compreender a tua graça diária e onde a tua presença, ó Pai, esteja completamente derramada na vida delas. É por isso que eu te oro e te peço, e obrigada por esse estudo e o tempo
com as meninas. Em nome de Cristo. Amém. Um beijo, meninas, que o Senhor abençoe. E eu vou estar encontrando vocês novamente algum momento essa semana para o próximo estudo, tá bom? Que Deus cuida, que Deus abençoe a vida de vocês. E muito obrigada pelo carinho de todas vocês comigo, pelo ministério. Eu peço orações, né? Que vocês possam estar... Beijo, Tati. Que vocês possam estar sendo abençoadas e possam estar abençoando o ministério com orações específicas sobre mim, sobre minha família e sobre meus medos, né? Porque é através dos meus medos que eu tô ensinando vocês. Então, o Senhor me ensina para poder ensinar vocês. Então, eu peço que vocês orando por mim, que o Senhor possa estar escutando suas orações e cuidando, né, de mim e da minha família, nos meus medos, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau.